tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. Então vamos para as notícias de Israel. Plano Trump: os palestinos continuarão sendo um obstáculo à paz? O presidente Trump mudou as regras, é um novo Oriente Médio. A administração americana apresentou um plano de paz que Israel pode aceitar. J.J. Peru acha que o novo plano americano é bom para Israel e força os palestinos a tomar uma decisão difícil que determinará a face do Oriente Médio. Israel Nation News. Encarregado pelo presidente de Israel, Gantz disse que está visando um governo patriótico em dias. O líder do Partido Azul e Branco, Benny Gantz, que na verdade também chama Benjamin, prometeu nesta segunda-feira formar uma coalizão em poucos dias, depois que o presidente Reuven Rivlin encarregou o líder da aliança centrista de formar um governo em meio à pandemia de coronavírus. Dou minha palavra, farei tudo para estabelecer dentro de dias o mínimo possível um governo nacional e mais patriótico e o mais amplo possível, disse Gantz em um discurso na residência do presidente em Jerusalém. Ele especificou que o governo que ele formaria protegeria os interesses dos moradores da Judéia e Samaria, que é o Vale do Jordão, e dos cidadãos árabes de Israel, dos moradores da periferia e os do centro. O governo que liderarei ajudará a sociedade israelense a se recuperar do coronavírus, bem como o vírus do cisma e do ódio. Gantz disse que reparar o sistema de saúde de Israel seria uma das principais prioridades. Comentando o relato de que a equipe médica em Israel está combatendo o coronavírus com equipamentos e suprimentos insuficientes de proteção, disse o líder do Partido Azul, sinceramente esperava que fosse puramente um boato e não uma omissão administrativa. Ele prometeu que seu governo discutirá as lições que devem ser aprendidas e a necessidade urgente de restaurar um sistema médico público em Israel. O Partido Azul e Branco apresenta 3 projetos de lei anti-Netanyahu. O Partido Azul e Branco apresentou 3 projetos de lei nesta segunda-feira contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A primeira proposta visa limitar o primeiro-ministro a 2 mandatos. A segunda propõe a remoção de um primeiro-ministro ou ministro que foi indiciado. E a terceira procura proibir o presidente de encarregar um MK sob acusação de formar uma colisão. Anteriormente, o MK Oded Ford apresentou um projeto de lei do Israel Beitenu que permite ao Knesset realizar uma votação secreta durante o período de transição e encerrar o mandato de um primeiro-ministro que está sendo acusado. O Gantz lançou esse projeto, provavelmente porque saiu hoje que o julgamento do Benjamin Netanyahu será adiado. Não será amanhã, será dia 24 de maio. A desculpa que se deu é que por causa do coronavírus, a parte lá do tribunal não vai estar funcionando, então não pode abrir a público essas coisas, então foi adiado para o dia 24 de maio. Mas o ano passado também foi adiado de setembro, esse ano também já era fevereiro, foi para março, então tá normal. Então acho que o Gantz fez isso por causa disso. Está saindo algumas reportagens que estão falando que as crianças pegam o coronavírus, mas não há morte. A OMS avisou que há morte de crianças sim por causa do novo coronavírus. Aí está a reportagem. A taxa de ataque foi de 7,4% em crianças de 0 a 9 7,1% de 0 a 19 anos, enquanto os adultos de 20 a 39 anos foi 6%. Os mais vulneráveis são os idosos, de 60 a 69, 15,4%, e maiores de 70 anos, taxa de 9,7%. Você vê que criança está morrendo também. Alerta: curados de Covid-19 podem ter graves consequências. Hong Kong afirma que pacientes recuperados do coronavírus tiveram deterioração da função pulmonar. Médicos de Hong Kong anunciaram graves consequências do coronavírus em pacientes já curados da doença. Segundo ele, as pessoas que se recuperaram podem apresentar uma deterioração pulmonar e asfixia ao andar rápido. A conclusão foi baseada em um estudo com 12 pacientes.
Wen Zheng, chefe do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Prince Margaret, afirmou que 3 deles não conseguem falar coisas que faziam, não conseguem fazer coisas que faziam antes da contaminação. Mas os Estados Unidos deu pontapé hoje para a cura do coronavírus. Alerta: Estados Unidos realiza o primeiro teste em humanos da vacina contra o coronavírus. O primeiro participante recebeu a vacina experimental hoje. Então essas são as notícias de hoje. Israel, vocês estão vendo que está uma bagunça política. O julgamento do Benjamin não sai de jeito nenhum. Foi para maio. O Gantz já está tentando arrancar ele de qualquer jeito. E essa formação do governo do Gantz ele tem uma duração de 1 mês. Só daqui a 1 mês pode falar que ele é o primeiro-ministro de Israel. Porque é o período que o presidente dá para o candidato formar governo. Por mais que ele já conseguiu formar o governo, ele só pode assumir daqui a 1 mês. Como a gente está falando de Israel, tudo pode acontecer daqui a 1 mês. Então que Deus abençoe vocês. Fique ligado no canal, compartilhe. Abençoe o canal também. Seja um abençoador também. Deus te abençoe.